Olá, o Conexão está no ar no seu canal Futura e o Marco Civil da Internet, que está completando 3 anos, volta a ser assunto no programa. Nós já falamos aqui de forma geral desta lei que regulamenta o uso da rede no Brasil. Aliás, se você quiser rever essa conversa, ela está lá também no futuraplay.org. Mas hoje o nosso tema é bloqueio de aplicativos. Bom, nós já tivemos situações em que o WhatsApp foi bloqueado, por algumas horas a pedido da Justiça brasileira, deixou os brasileiros enlouquecidos tentando achar aplicativos, outros que pudessem continuar com as suas falas, com a sua comunicação, E essa medida gerou muita polêmica. Então, quem conversa com a gente sobre esse tema é o Demi Getko. Ele é membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Tudo bem, Demi? Tudo bem. Demi, o Marco Civil, na verdade, ele prevê uma série de conjuntos de proteção, de garantias, para o usuário, como deveres, direitos, privacidade, liberdade de expressão. O bloqueio de aplicativos não vai exatamente contra o que prevê o Marco Civil? O Marco Civil prevê proteção à neutralidade da rede, o que indica que você, teoricamente, pode acessar qualquer trecho da rede de uma forma equânime, prevê proteção à sua privacidade e às comunicações entre usuários, proteção de dados pessoais, e prevê também o fato de que quem deve ser responsabilizado no caso de malfeitos na rede é o agente final e não a cadeia no meio do caminho. Então, o Marco Civil não tem nada explícito em relação a bloqueio de nenhuma aplicação, e se você pegar isso ao pé da letra, você bloquear uma aplicação sem um motivo sério, e de fato pode ser que haja motivos sérios, não vou entrar nessa discussão, pode até ser visto como uma quebra da neutralidade da rede, porque você está impedindo acesso a um pedaço da rede à população provavelmente inocente do problema. Agora, o WhatsApp costuma ser o aplicativo, pelo menos aqui no Brasil, foi o aplicativo que foi bloqueado pela Justiça, durante algumas horas, quase um dia inteiro, eu acho que é a primeira vez, se eu me lembro bem. Outros aplicativos também sofrem? Bom, veja, o que acontece é que os aplicativos que são mais visados pelo público em geral também são mais visados pelo pessoal, que não se comporta adequadamente, e são onde a grande massa da informação transcorre. Então, eles acabam sendo naturalmente objeto dessas investigações. Então, gerar uma investigação que envolva uma ação na internet vai passar certamente por aplicativos populares. E, certamente, o de comunicação pessoa a pessoa mais popular hoje é o WhatsApp. E ele tem algumas características que também, ajudam, o fato de ter, uma certa criptografia no processo atualmente e tudo mais, as pessoas ficam mais sossegadas em usar e, com isso, tem mais atração para usar. Então, eu acho que se uma investigação quer descobrir alguma coisa, certamente o caminho passa também por examinar alguns desses aplicativos popularmente usados. Demi, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre criptografia, Sempre que a gente manda uma mensagem para alguém, e especialmente quando é a primeira vez que você está mandando para alguém, entra aquela mensagem ali falando que os dados, que as informações estão criptografadas, O que é isso e que tipo de proteção isso sugere para o usuário? Bom, a internet gerou várias formas de autoproteção no meio desses últimos anos, aí, principalmente. Quando houve o caso Snowden, que ficou evidente que havia uma ação de espionagem na rede, não só de pessoas importantes, mas de pessoas em geral, talvez com motivo de evitar atentados, que não interessa os motivos, mas o fato é que há um grande esforço no sentido de gerar espionagem na rede e deixa os usuários muito, desconfortáveis com isso. Então, o que acontece? Aparecem, por exemplo, navegadores estilo Tor, que fazem com que você consiga navegar de uma forma anônima. Aparecem formas de pagamento, tipo Bitcoin, que permitem você fazer transações financeiras também semi-anônimas, sem serem rastreáveis, e aparecem ferramentas que já existiam há muito tempo, mas passam a estar disponíveis a todo mundo, de manter a sua comunicação entre você e o destinatário final blindada dos xeretas da rede. Então, criptografia é uma forma que, se bem implementada, de fato é muito sólida e é difícil de quebrar, em que só você e o seu interlocutor têm acesso àquele conteúdo, mesmo que ele passe por terceiros. Os terceiros podem estar no meio do caminho e podem, se, como falei, bem implementada a aplicação, não ter acesso
a esse conjunto de dados que você está trocando com os seus indivíduos. Seria como, por exemplo, se você falar com alguém no telefone, mas usar um codificador de frequências. Então, quem monitorar o seu telefone vai ver uma opção de apitos e só alguém do outro lado com um equipamento equivalente que vai poder desmontar aquele monte de apitos e voltar a ter uma voz humana inteligível. Perfeito. Bom, de que forma o bloqueio ameaça a liberdade de expressão? E aí eu queria saber de você também se não acaba abrindo outros precedentes, né, para que outros juízes também possam fazer esse tipo de bloqueio. Então, veja, o bloqueio surge, eu não sou evidentemente da área jurídica, mas o bloqueio surge de o que foi considerado um não atendimento a uma determinada solicitação da Justiça. Então a Justiça mandou bloquear. Se a Justiça manda bloquear, evidentemente, os que recebem a ordem têm que executar a ordem e bloquear. Agora, se de fato a solicitação podia ou não ser atendida, se aquilo que foi pedido estava ao alcance do intermediário, é uma coisa de difícil decisão com os dados que existem. Mas uma coisa que para mim é clara é o seguinte: normalmente, e o Marco Civil deixa isso muito sólido, né, você deve ir buscar o real causador do problema. Quer dizer, se alguém me passa um trote telefônico, me vende algo e não entrega, um estelionato praticado pelo telefone, certamente a companhia telefônica pode ajudar alguma coisa em dizer qual foi o número que ligou naquela hora. Mas, primeiro, ela não grava o que eu falo, porque seria uma violação da minha privacidade. Segundo, ela não é responsável pelos trotes que eu recebo ou mando. Então, é importante que isso, digamos, se chegue a um acordo em relação a isso, para que as medidas sejam proporcionais e que se consiga, de fato, resultados. Uma coisa verdadeira é que a internet pode ter gerado essa impressão de anonimidade, mas a internet também permite resolver muitos delitos que antes eram difíceis de resolver, porque sobram traços num monte de lugar. É só ver quantas quadrilhas são desbaratadas, quantos delitos são impedidos, pelo fato de que a internet permite que alguém consiga deslindar o problema e achar o real culpado. Então, acho que o importante é que a gente corra em direção ao culpado e não aos meios intermediários. Os meios intermediários devem ajudar na medida do que conseguem e é importante que a justiça, especificamente, entenda que a internet traz uma porção de rupturas e coisas que eram óbvias no passado são difíceis de fazer na internet. Por exemplo, você pode pedir busca e apreensão de um equipamento de informática. No mundo tradicional, você pegaria o computador do indivíduo e estaria lá no Winchester uma porção de dados. Se ele guarda isso na nuvem, hoje em dia, não tem mais como conseguir isso aí. Quer dizer, as coisas de investigação mudaram e o fato das fronteiras nacionais terem se diluído também complicou muito o processo de investigação tradicional. Existem outras formas de fazer, mas os meios tradicionais a que se recorria estão dificultados ou rompidos com a internet. Demi, a gente vai continuar em outros momentos aqui no Conexão a destrinchar esse marco civil e entender melhor como é que ele está do nosso lado. Muito obrigada por suas informações aqui, viu? Eu que agradeço. Bom, e você aí já sabe, se quiser rever o programa, acessa lá futuraplay.org. Até breve.